Bom dia aos companheiros que estão aqui ao vivo no auditório do Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo. Nós vamos começar a análise política da semana de hoje com a transmissão ao vivo, direto de Paris, onde está o companheiro Rui Costa Pimenta, que está participando de uma série de atividades da luta contra o golpe, reunindo brasileiros de vários países da Europa. E como nós estamos combinando o sinal de duas transmissões ao vivo, nós pedimos a todos que estão assistindo a transmissão pelo YouTube para clicar embaixo da tela aqui, na barra inferior, onde há o ícone, para alternar entre os sinais da transmissão. Então nós aqui ao vivo de São Paulo vamos assistir a transmissão aqui ao vivo no auditório do Centro Cultural Benjamin Perret e vamos passar a palavra ao companheiro Rui Costa Pimenta, que está na França nesse momento. E pedimos a todos que estão acompanhando então para clicar aqui embaixo para alternar a câmera e pegar o sinal da transmissão ao vivo direto de Paris. Então vamos começar. Após a intervenção do companheiro Rui Costa Pimenta, nós vamos abrir para as perguntas, como nós tradicionalmente fazemos, e aí a gente pede para os companheiros alternarem novamente a sua câmera, o link da sua câmera para a transmissão ao vivo que está sendo feita daqui. Então, agora o companheiro Rui Costa Pimenta, direto de Paris. Bom dia, companheiros. Vamos fazer a nossa análise da semana. Nós perdemos aí uma semana em função do encontro que foi realizado entre brasileiros em Amsterdã. Nós continuamos aqui na Europa fazendo outras atividades políticas, né? Algumas delas resultantes do encontro. Queria começar justamente falando em primeiro lugar sobre esse encontro de Amsterdã. Alguns companheiros viram na internet a parte dos debates, né? Uma parte não foi transmitida a pedido dos próprios organizadores. Queria fazer um rápido balanço e dar uma informação geral. O primeiro ponto informativo é a importância da organização dos militantes brasileiros fora do Brasil, né, principalmente na Europa, em torno da questão do golpe. A partir do momento que começaram as mobilizações contra o golpe de Estado no Brasil, foram se formando aí grupos maiores e menores em várias cidades da Europa, com o objetivo de lutar contra o golpe e contra o que esses companheiros que moram no exterior percebem muito claramente, que é um deslizamento do regime político no sentido do estabelecimento de um regime autoritário, de uma ditadura. Nesse sentido, esses coletivos estabeleceram contatos entre eles, utilizando a facilidade da internet e das redes sociais, de um modo geral, e organizaram esse encontro. O encontro não foi organizado por nenhum partido em especial, embora houvesse militantes de vários partidos de esquerda ali, mas foi organizado pelos coletivos que estão realizando manifestações na Europa. Nós tínhamos lá pessoas de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda, Amsterdã, Holanda, logicamente, né, que os coletivos que sediavam o encontro, da Suíça, da Alemanha, da Noruega, da Suécia, da Itália, ou seja, da maior parte dos países da Europa Ocidental, da quase totalidade. Acompanharam o encontro também coletivos que não puderam se fazer presentes, de outros lugares, como a Austrália, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e México, pelo menos que nós conseguimos identificar, porque o encontro foi um pouco levado adiante num certo clima de confusão devido ao grande número de coletivos participantes e à falta de experiência dos organizadores. Ali se discutiram várias questões organizativas importantes, no sentido de estreitar as relações entre esses coletivos
e foram discutidas pelo menos 3 propostas políticas fundamentais, né? A luta contra a prisão do Lula, do Brasil, que é um tema que sensibiliza bastante as pessoas que estão fora do país, né? Muitas das quais são de alguma maneira vinculadas ao PT, a maioria delas. A luta contra a privatização do petróleo, defesa do petróleo nacional e da Petrobras. Uma das organizações do encontro foi a FUP, né? A Federação Única dos Petroleiros da CUT. E foi aprovado também o apoio à luta pela anulação do impeachment. A partir dessa atividade, né, ficou claro de imediato que estão se organizando novas atividades no sentido de promover uma divulgação ainda mais ampla da luta contra o golpe no Brasil. Queria fazer alguns comentários aqui no sentido de fazer uma avaliação do encontro do ponto de vista político, né? Primeira coisa que chama a atenção no que diz respeito à organização dos companheiros que estão vivendo fora do Brasil nesse momento é que eles têm uma percepção muito clara, muito objetiva do problema do golpe. Enquanto que no Brasil nós temos aí essa confusão e essa vacilação enorme em relação ao problema do golpe, que é um clima que acompanhou toda a luta contra o golpe desde o primeiro momento. Aqui não há a menor dúvida de que nós estamos diante de um golpe de Estado. As pessoas nem se referem muito a golpe parlamentar, golpe institucional, falam em golpe simplesmente, ou golpe de Estado. E também eles têm a percepção de que o golpe, ele não só realiza uma mudança de política radical, né, como que ele tem o objetivo de transformar o regime político num regime ditatorial. Isso se deve, é muito óbvio, né, é muito claro, se deve ao fato de que essas pessoas que participaram do encontro, e em geral os brasileiros que moram no exterior, eles não estão sob o impacto da imprensa golpista, né? O cidadão aqui não tem condições de ficar assistindo a Rede Globo, televisão, etc. e tal, não está sob a pressão de determinadas pessoas em local de trabalho, etc. e tal, que confundem todo o panorama. E, inclusive, não estão sob a pressão de uma parte da esquerda que joga contra a luta contra o golpe. Nesse sentido, a contribuição desses brasileiros no estrangeiro ela é uma contribuição significativa porque eles tendem a se manifestar com maior clareza na luta contra o golpe, né? Houve um certo debate, digamos assim, né, sobre a questão das eleições diretas e a questão da anulação do impeachment, mas era perceptível que a esmagadora maioria era favorável à anulação do impeachment, que é uma questão, inclusive, óbvia. Quem que se diz contra o golpe e, ao mesmo tempo, tem a duplicidade de falar que não é a favor da anulação do impeachment, né? No Brasil, essa é a posição oficial do PSOL, que é extremamente confusa, né? Você ser a favor do golpe, mas não ser a favor de anular a medida, a decisão, que é o que sacramenta o golpe do ponto de vista judicial. Uma coisa totalmente sem sentido, sem coerência, sem lógica nenhuma. Nós mesmos aqui vamos estar em contato com alguns desses coletivos, vamos estar fazendo alguma atividade, provavelmente em Portugal, na Inglaterra, onde tem vários coletivos bem organizados, né? Aproveito para fazer a denúncia que companheiros brasileiros em Portugal que fizeram uma manifestação contra autoridades brasileiras que estiveram em Portugal estão sendo ameaçados de serem processados e até expulsos do país. Nós vamos voltar a falar disso, provavelmente vamos entrevistar alguns desses companheiros aí para tornar o fato mais claro no Brasil, defender os direitos desses companheiros de protestarem contra o golpe, né? Bom, sobre o encontro internacional é isso. Se os companheiros quiserem depois
fazer algumas perguntas de esclarecimento, vamos atender a todos. Bom, o fato da semana, que a gente não pode deixar de mencionar, é o falecimento da esposa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Deu para perceber, acompanhando a imprensa nacional daqui, né, que a direita golpista aproveitou o fato, muito na defensiva, para desenvolver um enorme espetáculo de hipocrisia e cinismo, inclusive indo ao hospital onde a mulher estava agonizando e tal, para prestar a sua solidariedade. Né? Outra coisa que surpreende também é que a maioria dos órgãos da imprensa, inclusive da esquerda, não falam, a maioria, mas é uma minoria que fala, mas nós precisamos falar claramente que isso daqui foi praticamente um assassinato. Né? E a relação entre isso e os métodos dos golpistas, em particular na Lava Jato, é absolutamente direta e inconfundível. A política da Lava Jato, foi denunciada por muita gente, é uma política que, sem os excessos, digamos assim, físicos da ditadura militar, é uma política muito parecida com a política de tortura e de arrancar confissões à força da época da ditadura militar. Né? Tirando-se aí o pau de arara, quase todo o resto é muito parecido. Levadas presas sem motivo, são indiciadas, são acusadas, são indiciadas sem motivo, são violentamente atacadas na imprensa por uma ampla campanha política, cria-se um clima de terror, né? É ameaçada toda a família das pessoas que eles querem perseguir, não é uma coisa que se circunscreve, né, a pessoa em questão. No caso Lula, que também não conseguiram provar nada contra ele, não conseguiram mostrar nada, envolveram a mulher dele de maneira totalmente indevida, né? As acusações nem seriam, não haveria nenhuma acusação contra ela, ela não tem propriedade, ela não recebeu dinheiro, não provaram nada. A única coisa que apareceu, né, nos inquéritos e na imprensa golpista é que ela teria ido a um apartamento para discutir lá o estabelecimento de uma cozinha. A mulher foi indiciada, a mulher do ex-presidente Lula foi indiciada, foi perseguida, a casa dela foi invadida, as coisas pessoais dela foram confiscadas, os filhos foram todos pressionados, tá? E a gente vê o resultado, é um resultado direto dessa política, que é uma política claramente terrorista, uma política de pressão muito além do que a lei permitiria. Não é um processo jurídico, é um processo de perseguição política, e o resultado é direto. Inclusive, ou muita defensiva ou muito cinismo no mencionar esse fato muito claramente. Né? Para quem nunca passou por situações, esse problema da prisão, a ameaça permanente de que o Lula fosse preso, que os filhos fossem presos, etc. e tal, a ameaça contra a família, isso daí causou, como era bem previsível que acontecesse, numa pessoa que não é uma pessoa que ocupa cargos públicos, que não é uma pessoa que tem uma vasta experiência política, embora ela tenha tido uma participação política por ser esposa do presidente da República, por ter participado de movimentos de solidariedade no ABC na época das greves, etc. e tal. Não é uma pessoa que tem uma vasta experiência política, que está colocada sob o holofote, né, que são pessoas que aguentam muito melhor a pressão. Não necessariamente aguentam, de fato, essa pressão, mas aguentam melhor. Ela sofreu um AVC, né, que é uma doença, é um problema claramente provocado pelo excesso de estresse, pela pressão exterior, e faleceu. Né. Nós estamos aqui solidários com aqueles manifestantes que em Brasília foram ao Ministério Público, à Polícia Federal e outras instituições e picharam lá a palavra assassinos, porque isso daí
é praticamente um assassinato da pessoa por perseguição política. Para aqueles que não entendem a importância da perseguição política, fica o caso, né, da ex-primeira-dama para mostrar, né, até onde a coisa pode se levar e o sofrimento que está sendo infligido em várias pessoas que não tem nada a ver com nada, que é mera perseguição política. Inclusive os que têm a ver, também esses estão sendo perseguidos muito além da conta do que caberia num processo judicial normal, né? Então nós temos que denunciar esse fato, nós temos que mostrar isso daí, e nós temos que alertar para o fato de que a situação pode ficar muito pior do que isso, se os golpistas, né, tiverem as mãos livres para levar adiante o que eles querem levar. Não vamos ficar aqui impressionados pelo cinismo, isso é uma defensiva, porque eles sabem que a morte da pessoa nessas circunstâncias tão óbvias, ela tende a criar aí uma reação política generalizada. É apenas uma operação para conter a indignação no caso da Lava Jato. Bom, já que nós estamos falando da Lava Jato, essa operação que, segundo o PSOL, nós vimos recentemente um discurso da Luciana Genro falando que a Lava Jato tem os seus erros, não é que ela é perfeita, ela tem um errinho aqui, outro errinho ali, mas no geral é extraordinariamente saneadora da política nacional. Então nós tivemos a oportunidade de ver como isso aí é um estandarte da moralidade pública na eleição do novo relator da Lava Jato, que é o Fachin, né? Ele, veja que pessoa de sorte, ele queria ser relator da Lava Jato, ele pediu, na véspera do sorteio, a transferência dele da primeira para a segunda turma do STF, onde ia ser sorteado a Lava Jato, entrou na segunda turma no apagar das luzes e rapidamente foi eleito, né? Quer dizer, os deuses da sorte favorecem os integrantes da Lava Jato. Logicamente que tudo isso daí é uma grande maracutaia para manter uma pessoa de confiança no controle dos desmandos e das mazelas da Lava Jato, que qualquer pessoa que conhece pouco o STF sabia que esse Fachin era o candidato número 1 para esse papel, né? Ele é um desses elementos avulsos, que ninguém sabe direito o que eles querem, e acabou entrando lá e assumindo o papel. E os outros que não são favoráveis a essa política, não eram favoráveis a que ele assumisse a Lava Jato, ainda que tenha sido por sorteio, né? Esses sorteios aí do STF, eles dão resultados muito extraordinários. Não falaram nada porque é o código de ética interno do STF. Não falar nada nunca sobre nada. Só quando a coisa ficou muito preta para um setor dos golpistas é que o Gilmar Mendes saiu a campo para atacar verbalmente os outros ministros. Mas fora essas situações muito excepcionais, a questão é deixar passar e articular, né, intrigas de bastidor contra os outros integrantes do STF. Bom, um dos fatos políticos mais significativos também dessa semana foi a eleição dos presidentes do Congresso e do Senado. Isso ainda nós estamos com o resultado um pouco em cima, né, para fazer uma análise, mas a princípio é possível dizer 2 ou 3 coisas sobre essa eleição. Primeiro que os golpistas, principalmente com a eleição do Maia, tiveram um resultado positivo, né? Havia muita incerteza com relação à eleição dele. Deve ter havido aquilo que a gente nunca vê, mas que a gente sabe que existe, que é um jogo enorme de pressões, de chantagens, etc. e tal, no interior da bancada do Congresso, e acabou com a eleição do Maia, que inclusive foi, durante um período, impedido de concorrer à eleição. Segundo uma parte da imprensa,
São essas notícias que a gente tem que esperar para ver a validade delas. Uma parcela importante da bancada do Centrão ficou descontente com essa eleição. Quer dizer que eles pretendiam ganhar, mas não perceberam a articulação toda em torno da questão. A vitória do Renan Calheiros no Senado aparentemente mantém as coisas como estão, que é uma situação de uma certa ambiguidade em relação ao golpe. Nós temos que ver, o que nós temos que ver aqui não é se isso daí foi ou não foi uma vitória dos golpistas, é até que ponto essa vitória vai se sustentar diante das grandes contradições internas que ainda permanecem dentro do bloco golpista. Esse que é o problema chave que nós teríamos que aguardar para ver. Aqui um detalhe importante que eu queria chamar a atenção de todos os companheiros sobre a eleição, que é o seguinte, tá? Um fato que permite aprofundar a análise dos partidos políticos em questão. Tá? O PCdoB, que é um dos partidos que fazia parte do governo Dilma Rousseff, ele imediatamente, no início da eleição, se mobilizou e declarou apoio ao Maia. E se manteve nessa posição, unificado, sem contradições, sem crise, né, apesar de toda centralizado em cima dos interesses da sua bancada parlamentar, que apoiaram o Maia, apesar dele ser um elemento extremamente direitista. É um apoio que não faz nenhum sentido, exceto do ponto de vista dos ganhos que possa haver numa política de colaboração com os golpistas dentro do Congresso Nacional, né? E apoiaram em função desses interesses parlamentares. O PT, embora uma parcela tivesse a mesma posição que o PCdoB, não conseguiu se unificar em torno disso, porque é um partido muito mais amplo, onde as pressões sociais se expressam com maior intensidade. Né? E o partido ficou quase que paralisado diante da questão da eleição do presidente da Câmara. Bom, para a gente entender o significado desse apoio, basta ver que a primeira declaração do Maia, depois de eleito, é que o partido dele, o DEM e o PSDB, iriam a partir daí liderar as reformas. Né? Isso tem dois significados. Primeiro, mostra o conteúdo da eleição, é uma vitória da ala mais golpista, mais direitista, que continua avançando, avançou também com a indicação do Embaçaí, do PSDB, que havia sido por setores da bancada parlamentar. E segundo lugar, né, mostra que há uma recomposição das bancadas da bancada parlamentar que dá apoio ao governo, no sentido de um predomínio do PSDB e do DEM. E criou-se uma situação que precisaria ser melhor avaliada, mais detalhadamente, indicando que o PMDB e os outros partidos perderam espaço dentro da bancada governamental. O apoio do PCdoB, assim como a tentativa de um setor do PT de arrastar o partido para essa política, significa isso que o Maia falou: dar apoio para que, a partir de agora, a ala mais pró-imperialista do Congresso, a ala que mais representa os interesses do antigo regime militar, dê as cartas no que diz respeito às reformas. O governo Temer se equilibra entre o PMDB e esse setor ainda, e nós vamos ver a partir de agora, né, quando as coisas começam a ser retomadas, se esse governo vai se sustentar ou não. Bom, um comentário importante é o seguinte: é um acontecimento menor, mas é um acontecimento significativo. A indicação do Moreira Franco pelo Temer, né, aparentemente com o único objetivo de que ele possa escapar
do processo por um juiz que não fosse do STF, etc. e tal, garantisse para si mesmo o foro privilegiado, deu lugar na esquerda, PSOL, PCdoB, PT, a um show de tentativas de impedir que o Moreira Franco seja ministro. Isso daí é uma manifestação muito patológica de cretinismo parlamentar. Nós temos um golpe de Estado, nós temos um presidente que é golpista. Os partidos parlamentares substituíram a luta contra o golpe pelo Fora Temer, que ninguém sabe o que exatamente significa, porque ninguém sabe quem é que substituiria o Temer. E agora já não é mais uma luta pelo Fora Temer, agora é uma luta pelo Fora Moreira Franco. Quer dizer, uma coisa totalmente absurda. Tudo bem que o governo Temer se desmascara, os golpistas se desmascaram porque fizeram um enorme carnaval para tentar impedir o Lula de assumir, porque ele estaria obstruindo a justiça, né? Ele e a Dilma estariam obstruindo a justiça, e agora o Moreira Franco assume de uma maneira muito mais claramente voltada para isso, né? O Lula está sendo processado por obstrução à justiça, e é lógico que ninguém vai processar nem o Temer nem o Moreira Franco por isso. Cabe a denúncia, mas pedir que um ministro do Temer não tome posse porque seria um ato de ilegalidade, quando nós temos um quadro de um governo completamente ilegal, é um excesso, já não é cretinismo parlamentar normal, é um excesso de cretinismo parlamentar. Bom, ainda sobre a situação política nacional, nós temos aí um problema que em Amsterdã parecia que havia a questão das eleições diretas como internacional, daqueles que são contra o golpe, né? Numa oportunidade, nas reuniões que foram realizadas lá, falei que não tem nenhuma campanha contra as diretas. Depois do encontro, olhando a imprensa da esquerda, é impressionante como não é que não há nenhuma campanha pelas diretas. Não há nem menção do problema das diretas. Ficou totalmente esquecido. Não é nenhuma política de nenhum setor da esquerda. Ninguém fala em diretas. Se a gente, nesse momento aqui, abrir o site de todas as organizações de esquerda brasileiras, a palavra diretas não aparece em nenhum deles em momento nenhum. Quer dizer, fica claro que essa questão das diretas foi levantada para obstaculizar a luta contra o golpe. Nós temos uma situação no Brasil onde a presidenta da República foi derrubada por uma conspiração política de vários setores, empresários, parlamentares, imprensa capitalista, etc. e tal, ou seja, uma conspiração da burguesia no seu conjunto. Rasgaram os votos dos que votaram diretamente na presidência, mas de um modo geral, de todos que votaram na eleição. Seja qual tenha sido o sentido do voto de cada um. Aproximadamente. Pisaram em todo tipo de direito democrático, porque se você não tem nem o direito, que já é um direito miserável, de a cada 4 anos votar o presidente da República e que o presidente que foi eleito, nas condições em que ele é eleito, de uma campanha e uma eleição profundamente antidemocrática, se você não tem nem esse direito, você não tem direito nenhum. E há um esforço enorme para esquecer esse problema. Tá? O Fora Temer, eleições diretas, tudo isso daí está caindo no esquecimento, o que mostra que, na realidade, tudo não passa de uma tentativa de esquecer o problema do golpe e tocar para frente. Uns porque acham, né, por uma avaliação política totalmente equivocada, que o problema é pessoal, seria a Dilma Rousseff, sua política de governo, né, como nós vimos no caso de partidos como o PSOL, etc. e tal, ou o PSTU, e outros porque acham que há uma rejeição popular à figura da presidenta da República e às suas políticas. Quer dizer, eles tomam a campanha da direita pela opinião do povo.
o que é um erro, vamos dizer, claramente gigantesco, né? Por isso que não há nenhuma mobilização efetivamente contra o golpe, que teria que ter como objetivo, evidentemente, o restabelecimento da normalidade institucional, ou seja, a volta da presidenta da República que foi eleita. Que é a campanha que nós, juntamente com vários outros setores, estamos fazendo, criando comitês e defendendo essa reivindicação, né? As diretas, está ficando cada vez mais claro, e até mesmo o Fora Temer, que é gritado volta e meia nas manifestações, está se revelando uma cobertura para a ausência de uma campanha contra o golpe, para reverter o golpe, para derrotar os golpistas, para derrubar o governo golpista. Bom, um último comentário sobre a situação política nacional que é importante, que é sobre um acontecimento aparentemente secundário, mas que tem uma importância muito grande, eu acho, para a esquerda e para as organizações populares, que é esse quiprocó do Dória em torno do problema das pichações, né? Logicamente que muitos aspectos vieram à tona, a selvageria de passar tinta por cima de murais pintados e tal, inclusive de uma certa qualidade, que embelezavam a cidade e tudo mais. Dá a impressão de que é mais uma loucura desse prefeito, que nós vamos ver muita coisa absolutamente sem sentido, absolutamente irracional e absolutamente selvagem, porque ele é um típico direitista, né? É o prefeito coxinha de São Paulo, e como os coxinhas são o que são, nós vamos ver muita loucura daqui para frente, e muita coisa profundamente reacionária, a ponto de ser totalmente irracional. Mas o importante sobre o problema das pichações que eu queria chamar a atenção é o seguinte: em São Paulo, principal cidade do país, berço de todas as lutas sociais, da fundação da CUT, do PT, da maioria das organizações de esquerda, como o PCO e tudo mais, há muito a burguesia já tomou a decisão de transformar São Paulo numa cidade silenciosa. Em São Paulo, quase todo tipo de expressão de rua foi proibido. Você não pode colocar faixas, você não pode pregar cartazes. Até tentaram proibir a distribuição de panfletos, que é proibida em vários lugares. Por exemplo, se você tentar distribuir panfleto dentro das estações de ônibus, estações de metrô, etc. e tal, a segurança interna dessas organizações vai proibir. Você não pode praticamente colocar nada. Na última campanha eleitoral nós vimos o efeito disso daí. Não há campanha nenhuma na rua. Não há comunicação com a população. A pichação... Bom, o Kassab, ele inventou essa monstruosidade da chamada cidade limpa, onde você não pode colocar outdoor, você não pode colocar placas, que é uma continuação da mesma política. E agora o Dória, né, ele lançou o programa Cidade Linda. Transformou São Paulo numa cidade que conseguiu mostrar a ruína de todos os prédios da cidade. Ela não ficou limpa. Ela nunca foi limpa, né? A prefeitura não limpa a cidade, ela é uma sujeira danada. Mas ela ficou muito mais feia do que antes. Agora a Cidade Linda vem no mesmo sentido. Ele botou cinza em todas as paredes. Então a Cidade Linda é uma cidade cor de cinza. É um atentado, tudo isso daí é um atentado contra a liberdade de expressão. Os governantes direitistas de São Paulo, eles têm medo de que a população se manifeste. Daí a violência com que eles reprimem todo tipo de expressão independente em São Paulo. Para que a gente entenda o porquê disso daí, basta ver, durante a Copa, a questão do Fora Temer, do abaixo golpe, que foi proibido nos estados e em todos os lugares. Quer dizer, os governos enfraquecidos, direitistas, apesar de que todo mundo fala que eles têm uma força imensa, apoio na opinião pública, eles não aguentam uma campanha popular. Então eles querem fazer com que a principal cidade do país, né, a grande São Paulo, ela congrega 10% de toda a população nacional.
é um barril de pólvora, é um caldeirão fervendo, e logicamente que toda essa censura, toda essa repressão, ela tem um objetivo muito claro, é impedir o barril de pólvora de explodir, é impedir o caldeirão fervendo de entornar. Essa aqui é a realidade. Esse é o sentido da política do Dória, tem que ser denunciado. As penas de prisão para pichadores não tem nada a ver com a limpeza da cidade, mas tem a ver com essa tentativa de estrangular totalmente qualquer liberdade de expressão. É um comentário que me parece necessário. Para concluir, companheiros, eu queria procurar esclarecer um pouco um problema político internacional que é muito importante e que é o grande problema político internacional em todos os lugares, que é o caso Trump. Né? O caso Trump, mais uma vez, né, isso é uma rotina da esquerda nacional e internacional, mergulhou a esquerda toda numa enorme confusão. Só que dessa vez é uma confusão ativa. A esquerda se julga no dever de travar uma guerra santa contra o governo direitista norte-americano. Acho que, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer, antes de achar que isso daí seja uma política absolutamente correta, é fazer uma análise de classe do problema Trump, que é o que ninguém faz. Né? Vou inclusive chamar a atenção para algumas contradições muito evidentes na política da esquerda. O problema-chave é o seguinte, né? Quando nós olhamos o governo Trump, nós vemos aí uma série, na superfície nós vemos uma série de características puramente reacionárias. A luta contra os imigrantes, né? Ele adotou uma ordem executiva, que é uma espécie de decreto-lei, proibindo a entrada de imigrantes de vários países, a tentativa de atacar determinados direitos democráticos de mulheres, homossexuais, etc. e tal, declarações que ele deu, essa coisa toda. Então, esse fato é tomado por um setor da esquerda, que é um fato puramente superficial, como o fator decisivo da situação. E, portanto, a esquerda, uma parcela da esquerda levantou que o Trump seria o inimigo número 1 de toda a esquerda, etc. e tal. Na realidade, isso é uma concepção superficial e, no final das contas, incorreta da situação. O que nós temos que ver que acontece nos Estados Unidos é o seguinte, que é uma coisa que é sempre importante quando nós vamos analisar determinadas figuras, principalmente de direita, mas também de esquerda, que aparecem por aí. O Trump, a característica central da eleição dele é que ele é um presidente que não foi apoiado pelos grandes poderes que dominam o mundo, dominam os Estados Unidos. Isso a esquerda está ignorando. Tá? Não é que ele seja um oposicionista, né, desse sistema, um radical, um revolucionário, nada do gênero, mas evidentemente que a ascensão e a vitória dele se deu contra os planos estabelecidos pelos principais setores que dominam a política norte-americana e as finanças norte-americanas e mundiais. O candidato não preferencial, o candidato, né, dessas forças era Hillary Clinton, do Partido Democrático, não Trump. O primeiro fato com a eleição do Trump que nós temos que levar em consideração é que essa eleição abre uma crise dentro da burguesia imperialista internacional. O Trump, ele abriu, em primeiro lugar, um período de completa insegurança e incerteza na política internacional. Essa política direitista dele, na realidade, nós devemos deixar claro para que a gente não caia numa confusão, nada mais é do que uma continuação da política dos seus antecessores. Por exemplo, é uma coisa um tanto quanto caricata a campanha da imprensa internacional dizendo que ele é contra a imigração, etc. e tal. A gente teria até a impressão de que nos Estados Unidos qualquer pessoa entra sem nenhum problema.
Essa obstrução da entrada de estrangeiros nos Estados Unidos é notória. Os mexicanos, por exemplo, entram nos Estados Unidos por vias clandestinas. Não é que eles entram porque o Obama autorizou que qualquer mexicano entrasse nos Estados Unidos. É um cinismo da imprensa, digamos assim, liberal no sentido político norte-americano, fazer a campanha contra o Trump numa política que eles sempre defenderam também, que é a política de restrição à imigração. Sempre houve um estímulo enorme a bloquear, né, a entrada de clandestinos nos Estados Unidos na fronteira com o México. Esses clandestinos são muito maltratados e a única serventia que eles têm no país, também todo mundo sabe disso, não é que eles são bem-vindos, que a burguesia liberal norte-americana adora estrangeiros e mexicanos. É que eles são uma mão de obra hiper barata. Eles e outros. Né? Essa é a questão. Os árabes nos Estados Unidos, todo mundo sabe, são vigiados pelos órgãos de inteligência, são vistos como suspeitos, todos eles, inclusive os que nasceram nos Estados Unidos. Há uma perseguição enorme. Então tudo isso daí, de sair à rua contra o Trump, como se ele tivesse com uma política inteiramente nova, em grande medida é hipocrisia, e a grande diferença do Trump é que ele faz e fala abertamente aquilo que os outros faziam sorrateiramente com muita demagogia política. Então, quer dizer, não é que seja uma causa extraordinariamente importante que está sendo levada adiante nos Estados Unidos. Né? O fundo da divergência, que leva, por exemplo, jornais como o New York Times, o Financial Times, e outros grandes jornais, a maioria da grande imprensa norte-americana fazer campanha contra ele, é o problema econômico. Né? Ele tem uma política econômica que, não sendo progressista, né, em nenhum sentido, afeta os interesses dos grandes especuladores internacionais. Todo mundo sabe que tanto o George Soros como outros grandes especuladores apoiaram a Hillary Clinton e estão contra a política econômica dele. É uma divergência entre um setor mais fraco da burguesia norte-americana, representado pelo Trump, e o setor mais poderoso da burguesia mundial, que era representado pela Hillary Clinton. Né? A esquerda, de um modo geral, ela comete o erro de se alinhar com a política do Partido Democrático e dos grandes especuladores internacionais. Nos Estados Unidos não se trata de uma luta contra ou a favor do Trump. Se trata de construir uma alternativa, principalmente ao Partido Democrático norte-americano. Enquanto os movimentos populares permanecerem a reboque, né, de figuras sinistras como a Hillary Clinton, em nome de que essas figuras são democráticas, não há nenhuma alternativa e, inclusive, vai levar a que a direita predomine efetivamente sobre todo o país. O grande problema da candidatura do Trump não é que é um reforço em geral da política imperialista. Né? Ela representa, tanto quanto a direita europeia, uma divisão e um enfraquecimento da política imperialista. É que, na medida em que nós tenhamos uma divisão, na medida em que esses setores fazem uma propaganda muito direitista, eles contribuem para o crescimento da extrema-direita em escala internacional. Agora, eles contribuem, mas de uma maneira secundária. Quem mais contribui para o crescimento da direita e da extrema-direita internacional são justamente os chamados democratas. Nós temos que deixar claro, né, que nenhum partido de esquerda operário, nenhum partido de esquerda revolucionário, nenhum partido de esquerda que quer uma luta de fato contra a extrema-direita e contra o imperialismo em geral pode ficar a reboque dos setores imperialistas. Nós já tínhamos advertido isso inúmeras vezes. Nós mostramos, por exemplo, que na eleição francesa passada foi um erro gigantesco do Partido Socialista e da esquerda, de um modo geral, de acabar apoiando os candidatos conservadores para derrotar a extrema-direita, que isso só fortalecia a extrema-direita, e agora
o candidato mais bem colocado para a vitória é a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. Então nós precisamos fazer uma discussão que é baseada numa análise de classe e numa análise da relação de forças concreta entre as classes sociais e no movimento concreto dessas classes sociais, e não uma análise simplista que simplesmente destaca que um é direitista, o outro é democrático, porque não se trata disso daí. Essa divisão no interior da burguesia imperialista norte-americana simplesmente não existe. E os movimentos que estão sendo feitos contra o Trump, em grande medida, eles são movimentos impulsionados pela ala dita democrática, né? Só para enfatizar, para sublinhar esse problema, nós devemos dizer o seguinte, que tem saído notícias, tem saído denúncias importantes da interferência do George Soros na mudança de governos, ou na tentativa de mudança de governos de vários países da Europa, como é o caso da Ucrânia, da Hungria, aparentemente da Polônia, né? Quer dizer, os golpistas, eles são efetivamente da ala, dessa ala, do Soros, da Hillary Clinton, do Partido Democrático. O movimento operário e a esquerda, não, se quiser ter alguma participação e quiser ver progredir a luta contra a direita, tipo trumpista ou Frente Nacional Francesa ou outros que estão crescendo em todos os lugares, tem que aparecer com uma fisionomia própria, tem que denunciar ambos os lados como sendo alternativas da burguesia e do imperialismo, né, e procurar mobilizar a classe operária contra o sistema capitalista e o sistema imperialista internacional. Ficar a reboque de uma alternativa imperialista seria a pior coisa que a esquerda poderia fazer nesse momento. Bom, vamos ao debate, companheiros? Bom, primeiro lembrar que a gente está aqui direto do Brasil, enquanto o companheiro Rui Costa Pimenta está na Europa, e a gente está fazendo essa transmissão especial aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo. E a gente tem algumas perguntas da internet e também o microfone está aberto para quem aqui no plenário quiser fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa. Então vamos lá. Dá para fazer já as perguntas? Como que está aí, pessoal? Como? Vamos lá? Bom, começar com a primeira pergunta da internet. A semana teve vários acontecimentos, mas na esquerda o que mais mexeu com todo mundo foi a questão da morte da Marisa Letícia, a esposa do ex-presidente Lula. Mas também há muitos comentários sobre o fato de Lula ter recebido os golpistas no hospital e tudo. Então, na imprensa o que se fala é que, bom, o Lula chegou a comentar com o Temer de que eles deveriam fazer um diálogo, combinar alguma conversa, etc. E aí o pessoal pede para que o Rui comente esse fato, a posição do Lula, tanto de ter recebido os golpistas, como a da possibilidade de ele estar propondo um diálogo com os golpistas, no caso específico com o Temer, né? E aí eu já vou fazer mais uma, e aí abre para o Rui poder responder, e depois a gente abre para perguntas aqui no plenário. A segunda pergunta bom, o PCdoB fechou com o Maia e declarou o voto no candidato do DEM. O que leva o partido que se diz de esquerda a capitular de uma forma tão vergonhosa, e aonde esse tipo de esquerda quer chegar? Bom, coitado do Lula, né? O hospital foi invadido aí pelos golpistas e o pessoal já levanta, nossa, o que será que ele está tramando, né? Eu acho que não tem nada demais, ele simplesmente foi educado, ele também não é de arrumar confusão, e eu acho que, se bem que
tudo seja possível, nós devemos esperar qualquer tipo de confirmação sobre essas questões como que o Lula está disposto ao diálogo, essa questão toda, porque a imprensa mente, né? E essas mentiras elas são usadas para tentar desmoralizar os que lutam contra o golpe, os que são contra o... para dar a impressão de que está todo mundo de acordo e tudo mais. Então não dá para ter uma opinião sobre isso porque não é um fato, é uma história contada pela imprensa. Eu vi essa matéria, assim como eu já vi centenas de matérias como essa durante o golpe, que depois se mostraram totalmente falsas, tá? Então eu acho que a gente deve deixar, deve esperar, deve ver. Não me parece que haja nesse momento um movimento claro de aproximação do Lula com os golpistas, até porque no momento o que está acontecendo é que há toda uma operação para prender o Lula, né? Quer dizer, não há um movimento de convergência, mas um movimento de conflito. Bom, sobre o PCdoB, eu acho que, logicamente, é uma política... O PCdoB entrou já numa política de colaboração com os golpistas. Nós já havíamos analisado que na primeira eleição do Maia, quem realmente era a favor de apoiar o Maia era o PCdoB, né, que o PT estava tentando articular uma outra candidatura. Houve muita confusão. Naquela época o pessoal não queria perceber que o PCdoB tinha essa política, que era uma política do PCdoB. Bom, agora ficou claro que é uma política do PCdoB, o PCdoB se mostrou muito mais claramente a favor dessa política e mostra a distinção que existe entre esse partido e o movimento contra o golpe. Não é de agora. Quem participa do movimento contra o golpe sabe que o PCdoB foi o partido que levantou, primeiro de todos, a questão das diretas, para desviar a atenção da luta contra o golpe, que foi o PCdoB que procurou evitar de todas as formas que a luta se centrasse na questão do golpe e tudo mais. O PCdoB tem medo de ficar isolado do conjunto das forças que compõem o Congresso Nacional, de perder os seus deputados, e o PCdoB é um partido que tem relações muito mais profundas de dependência desses partidos e desses parlamentares do que o próprio PT. O PT, pelo tamanho que ele tem, pelo poder de fogo que ele tem, ele é mais independente, vamos dizer assim, entre aspas, desses partidos do que os outros. Embora haja uma ala dentro do PT que tem são os políticos profissionais, os deputados de carreira. Eu acho que ficou claro, né? Infelizmente, nós temos que assinalar esse fato, que a política do PCdoB já faz tempo abandonou a ideia da luta contra o golpe, está mirando nas eleições de 2018, na esperança extremamente otimista de que tudo vai ficar normal, de que o golpe foi, como falaram mesmo, uma mera manobra parlamentar, que as coisas não vão mudar, que a esquerda vai ganhar, se não vai ganhar as eleições, vai ganhar um espaço importante na próxima eleição, e o mundo continua exatamente como era antes, uma maravilha, etc. e tal. Quer dizer, tudo isso na realidade, embora seja uma política extremamente oportunista, constitui uma política de avestruz, né? Aquela famosa metáfora, né? Você enfia a cabeça debaixo da terra para evitar de ver os problemas que estão acontecendo ao redor. Quer dizer, então o golpe não vai mudar o regime político, o golpe não está fazendo crescer a extrema-direita no Brasil, o golpe não vai levar a um acirramento da repressão, o golpe não está liquidando os direitos políticos da população, não estão prendendo sindicalistas, não estão processando professores. É tudo a mesma coisa de sempre, né? Desde que a gente possa concorrer às eleições e manter o nosso cargo no Congresso Nacional. A gente não deve estranhar essas coisas, porque até mesmo quando o Hitler subiu ao poder, esses setores parlamentares, profissionais, etc. e tal, até o dia anterior a eles serem mandados para um campo de concentração, porque foram todos
mandados para campos de concentração, eles acreditavam que ainda havia a esperança de continuar a vida parlamentar normalmente, mesmo com Hitler no poder. Uma informação para organizar um pouco para quem está assistindo, né? Do lado aqui no YouTube, do lado de uma engrenagem que fica embaixo, tem um quadrado com umas setinhas do lado. Para você trocar de câmera para assistir as perguntas e voltar a assistir o Rui, você tem que clicar nessa opção que vai aparecer duas câmeras, as duas imagens aqui na lateral do vídeo. Então você seleciona primeiro para assistir as perguntas, na sequência para assistir as respostas do Rui. É só para você poder acompanhar a transmissão assim como a gente está fazendo. Lembrando que a gente está aqui em São Paulo e o Rui está na Europa fazendo essa transmissão ao vivo com a gente. Bom, a próxima pergunta, então, para que o Rui responda, é sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa semana, no Rio de Janeiro, trabalhadores foram brutalmente reprimidos pela polícia em ato contra os cortes, o PMDB e o Pezão. Essa revolta dos servidores pode ganhar um caráter nacional com a crise dos estados? Uma segunda pergunta. A imprensa burguesa faz campanha aberta para Ives Granda no STF. Ele é membro da Opus Dei, contra o aborto e a favor dos patrões em geral. Ele é favorito para ocupar a vaga de Teori. Isso seria um retrocesso? Como avaliar a possibilidade de ter Ives Gandra no STF? A gente volta com o Rui. Faz mais? Bom, tem só mais duas, né? Vou fazer todas e aí a gente, se for o caso de alguém aqui no plenário fazer mais alguma colocação, a gente volta para cá. Não, tem só mais uma, na verdade. O PSOL lançou Luiz Erundina como candidato à presidência da Câmara. Há quem diga que isso foi importante porque ela pôde se pronunciar contra o golpe. Mas isso foi mesmo, de fato, uma alternativa para que ela denunciasse o golpe? Ou a união das esquerdas para o PSOL é só um discurso? Qual deveria ter sido a posição do PSOL na eleição da presidência da Câmara dos Deputados? Sobre a primeira pergunta, logicamente que na situação atual é uma coisa muito especulativa, né? O Rio de Janeiro está numa situação especial. Embora todos os estados estejam falidos, há uma manobra muito grande para evitar uma crise generalizada, né? O Congresso já aprovou a negociação das dívidas, essa coisa toda. E o Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer, tem uma situação política peculiar. Foram presos 2 ex-governadores, né? Há uma luta política muito intensa dentro do Rio de Janeiro, em torno do controle do Estado, onde participa nada menos do que a Rede Globo, quer dizer, grandes setores empresariais nacionais que levam a essa situação. Agora, mesmo levando em consideração toda a excepcionalidade do Rio de Janeiro, isso poderia se transformar num movimento nacional. Tá? Houve um congresso da CNT que decidiu por uma greve de professores, e os professores são o setor mais importante do funcionalismo nesse sentido, né? Do ponto de vista da organização sindical, da tradição de luta, etc. e tal. Então nós temos que acompanhar. Agora, eu acho que independentemente da análise, a nossa proposta teria que ser de uma mobilização geral do funcionalismo nacional. Uma campanha que deveria começar com os professores, mas deveria abarcar todo o funcionalismo. Porque a raiz comum de todo o problema é a falência do Estado. Falência do Estado Nacional, falência dos estados, falência dos municípios. E essa falência, ela está sendo respondida pelo governo golpista com uma dura política de arroxo, né, que prevê demissões, que prevê cortes diversos, etc. e tal, cuja primeira vítima de todas é o funcionalismo dos 3 níveis da administração nacional. Então, eu acho que nós temos que discutir nos sindicatos
uma resposta geral do funcionalismo dos 3 níveis a essa situação. Bom, sobre o Ives Gandra, falar que é um retrocesso é não levar em consideração o retrocesso que é o STF. Né? O STF é uma coisa tão ruim que o PT colocou gente do PT lá e o cidadão virou discípulo do Gilmar Mendes. Todos eles são direitistas lá. Uma tese que eu ouço com muita frequência é que é o ambiente, né? São os compromissos, a pessoa chega lá, começa a jogar para aparecer na Globo, etc. e tal. Não é nada disso. Esse tribunal tem um enorme poder de decisão e a burguesia nunca deixa o poder de decisão enorme solto, de uma maneira geral, de uma maneira de conjunto. Aquilo é controlado pelos poderes políticos que controlam o Congresso, a presidência da República e tudo mais. E a pessoa que entra lá não tem muita alternativa. Né? Ela está submetida a chantagem, a políticas corruptivas, etc. e tal. Agora, o que eu acho que é importante destacar no caso do Ives Gandra, filho, né? Porque o pai dele é que é o grande cacique da Opus Dei no Brasil. Né? Uma organização profundamente reacionária e retrógrada. O caso dele mostra o caráter completamente, profundamente reacionário do golpe. Quer dizer, está sendo colocada aí uma figura que é um expoente da ala extrema-direita no Brasil. Porque a Opus Dei é uma extrema-direita. Embora haja muito esforço para disfarçar esse fato, ela é extrema-direita. Bom, a questão da Erundina, eu acho que a gente não deve levar a sério o PSOL é uma espécie... Os parlamentares do PSOL, eles são uma espécie de trupe circense do Congresso Nacional. O negócio deles é montar espetáculos de malabarismo dentro do Congresso Nacional. Tudo que acontece, eles apresentam um projeto de lei que nunca vai ser votado, nunca vai ser considerado nem nada. Se alguém acusa algum deputado, governador, prefeito, vereador, ministro, juiz de corrupção, eles são os primeiros a correr lá com faixinhas e cartazinhos contra a corrupção. Eu diria que o PSOL é o partido mais parlamentar, no sentido do cretinismo parlamentar, que existe no Brasil. Né? Em Amsterdã teve lá o Jean Willis. Então ele falou várias coisas que chamaram atenção, infelizmente não dá para analisar tudo aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele falou com orgulho o seguinte, que ele foi eleito 3 vezes o melhor deputado do Congresso Nacional. Quer dizer, é uma coisa, dado o Congresso, é uma coisa que se você fosse eleito 3 vezes, se você fosse eleito, você deveria ir lá e falar assim, faz favor, não me eleja o 2º lugar, porque é ruim para mim aparecer como o melhor deputado do Congresso Nacional. Ele falou com o maior orgulho. Não era uma coisa para ser repetida, mas mostra o espírito deles. Eles acreditam que o Congresso Nacional é o centro do mundo político brasileiro, quando isso daí é uma coisa repugnante, esse Congresso Nacional. Todo mundo sabe que é repugnante. E eles acham que se eles forem lá, levantarem um cartaz, fizerem um discurso, sentarem em cima da mesa do Congresso, etc. e tal, como eles fazem o tempo todo, lançar o candidato à presidência da Câmara, etc. e tal, eles estão promovendo assim uma grande obra progressista e transformadora no Brasil. Isso é absurdo. Logicamente que a esquerda deveria ter lançado seu próprio candidato, né? O fato de não ter um candidato do PT, no caso, que seria o correto, mostra que o partido está totalmente perdido e que não quer se colocar como alternativa política.
É uma confusão muito grande. O lugar foi ocupado, inclusive, pelo PDT, né? O que fala Ciro Gomes, que é eu diria assim que a candidatura do Ciro Gomes é o selo final do golpe. A hora que o Ciro Gomes for o candidato da esquerda, se o Lula for impedido de concorrer, consolidação do golpe. Bom, passamos aí para os companheiros de São Paulo. A gente tem duas colocações aqui, do Rafael e do Reinaldo, e depois o Rui responde, e a gente volta para cá, que a gente tem alguns recados e algumas informações para passar para o pessoal. Rafael? Um comentário sobre o problema dos Estados Unidos, que o companheiro Rui colocou, que eu acho muito importante, porque diz respeito a um problema de método da atividade política do partido. Sobre essa reação que existe no meio da esquerda, na periferia do partido e no partido, de certa maneira, de confusão diante do caráter do governo Trump. E eu acho que, nesse sentido, a gente precisaria mesmo fazer um esforço para esclarecer, porque eu acho que reflete essa ideia, né, de que o combate ao Trump tem que ser feito, inclusive, sem se diferenciar do ataque cerrado que os principais setores do imperialismo, a imprensa liberal norte-americana e a imprensa imperialista mundial, os principais órgãos da imprensa imperialista estão dirigindo contra o Trump, né? Quer dizer, eu acho que tem uma confusão nesse sentido colocada sobre o problema de agir politicamente de maneira independente. Eu acho que esse critério falta, em geral, para os partidos da esquerda pequeno-burguesa, mas eu acho que é uma confusão que o nosso partido deveria trabalhar para esclarecer e para evitar que haja uma desorientação. Eu acho que isso se dá, em grande medida, também pela uma combinação de inexperiência política de muitos militantes, de muitos novos militantes e da esquerda em geral, falando das duas coisas ao mesmo tempo, com uma impaciência, uma necessidade, uma urgência de que se coloque em marcha uma campanha que corresponda ao problema, que combata a direita, a extrema-direita organizada de trás do Trump. E eu acho que esse problema reflete mesmo uma incompreensão, um problema político, sobre o papel do partido, né? E eu acho que isso também, as conclusões dessa discussão, elas servem muito ao debate, à discussão da própria situação política nacional brasileira. Eu queria que o companheiro Rui comentasse um pouco sobre isso, porque, na minha opinião, o problema que está colocado, o problema central, é aquilo que o nosso partido vem fazendo desde sempre, né? Ou seja, realizar um trabalho de esclarecimento, de discussão política, né, de explicação para o próprio partido e para o público em geral, para aquelas pessoas que nós estamos dirigindo a palavra, por meio de um trabalho de agitação e propaganda, por meio da imprensa do partido, por meio da análise, da discussão política. Eu acho que, junto com a confusão que leva a uma atividade política que não se desvincula, não é feita de maneira independente da burguesia imperialista, da direita, dos setores liberais do Partido Democrata nos Estados Unidos. Se a gente não faz isso daí de maneira independente, a gente é arrastado para a confusão, para uma mistura, para um atrelamento da política à política do imperialismo e, no nosso caso aqui, da burguesia, à esquerda pequeno-burguesa, que é porta-voz da direita golpista, né? Quando a direita golpista tenta confundir as massas e os trabalhadores, ela tem que falar por meio da esquerda pequeno-burguesa, ela tem que apresentar o seu programa de uma maneira democrática, entre aspas, né? De uma maneira pseudo-revolucionária ou pseudo-independente, mas que na realidade é apenas a tradução para o linguajar esquerdista e parlamentar da política de continuidade do golpe no Brasil. Então, basicamente esse é o comentário.
Queria aproveitar que o Rui está na França e fazer uma pergunta sobre as eleições francesas. Nessa semana, teve a vitória do Benoît Hamon, do Partido Socialista, que é um candidato mais esquerdista do que o que foi com ele para o segundo turno. Mas também teve o lançamento da candidatura do Macron, que a imprensa chama de centrista e tal, e que está dando ele como o cara que vai ganhar as eleições, né? Antes eles estavam falando que o Fillon, do Partido Republicano, super neoliberal, ia ganhar as eleições, mas agora é esse Macron. Eu queria entender por que a imprensa burguesa está fazendo essa campanha para o Macron, e entender um pouco também do próprio Macron, quem ele representa, etc. Sobre o Trump, em primeiro lugar, eu acho que vamos colocar a coisa de dois ângulos diferentes. Primeiro ângulo, uma comparação histórica, né? Um acontecimento que eu acho muito parecido com esse aqui, que é o seguinte. Em 1985, no final da ditadura, foram para o colégio eleitoral dois candidatos, Tancredo Neves e Paulo Maluf. Havia ainda uma terceira candidatura, que acabou sendo secundarizada, que era do Andreasa. Estavam disputando dentro do partido da ditadura. Bom, Maluf era um candidato de ultradireita. Tinha sido prefeito de São Paulo, governador de São Paulo. Quando ele foi prefeito, foi período de maior perseguição à esquerda, foi no governo médio, tortou aquela coisa extraordinariamente repressiva, né? E o outro candidato era o candidato, digamos assim, democrático, o candidato da democracia. Bom, naquele momento, toda a esquerda, de um modo geral, compreendeu que era uma farsa o que acontecia aí. Maluf era o candidato mais direitista, mas não era o candidato da burguesia. O conjunto da burguesia havia se aliado para eleger o candidato Tancredo Neves. Quer dizer, o inimigo central da classe operária era o candidato da burguesia, não o outro candidato que era mais direitista. Não é porque ele fosse mais direitista que ele era o pior inimigo, o pior mal para os trabalhadores. Não se tratava disso daí. Finalmente, o próprio PT não foi ao Congresso. Seria o governo Tancredo Neves, depois o governo Sarney, que seria encarregado de levar adiante os piores ataques contra os trabalhadores. O caso do Trump é parecido com esse, né? O que confunde é que ele ganhou a eleição contra os que deveriam, entre aspas, ter ganho as eleições. Então isso aí causa uma confusão, causa uma situação que dá a impressão de que ele é o poderoso e os outros são pobres oposicionistas. Quando na verdade fica evidente através da leitura da imprensa internacional que se ele não entrar na linha, não fizer exatamente a mesma política dos outros, e provavelmente até se ele fizer a política dos outros, ele vai cair. Ele é um governo sitiado, essa aqui é a grande realidade. Por mais que ele tenha iniciativa, tenha dado a ordem de construir um muro, essa coisa toda que num certo sentido, dar seguimento às promessas de campanha eleitoral, a situação dele é uma situação precária. Né? Ele tem toda a imprensa contra ele, um grande número de empresários contra eles. Há grandes empresas internacionais que estão boicotando a política dele abertamente, que se declararam contra, etc. e tal. Então, quer dizer, ele não é o candidato do poder econômico, do poder social, da classe que domina o mundo. Então, isso tem que ser claramente estabelecido para que a gente não caia em confusão. Não é porque o governo é um governo direitista que ele é a maior ameaça. Nós temos que formular uma política sobre a base de uma análise definida de quais são as forças que estão se relacionando aí.
qual é a relação real de forças entre elas. Tá? Esse é o primeiro problema que nós temos que colocar. Segundo problema, que é um problema de política mais imediata, é o seguinte. Nós temos que ter claro que se o setor democrático, neoliberal, imperialista, ele conseguir manter uma liderança sobre as massas populares e tudo mais, quem vai sair vitorioso é a direita. É o que já aconteceu com Trump. Se o Partido Democrático tivesse lançado um candidato de esquerda, tipo Bernie Sanders, que era uma coisa muito difícil de acontecer, dada a pressão interna no partido, a vitória do Trump não seria tão segura, não. Mas eles escolheram a Hillary Clinton e mostraram que eles continuam controlando o partido, etc. e tal, que isso daí é um beco sem saída para todos os setores democráticos. Né? Não vou dizer do ponto de vista de uma posição socialista, revolucionária, é lógico que sempre foi um beco sem saída. Bom, a gente vê a seguinte situação. Dentro do Partido Trabalhista Britânico, o Corbyn entrou num conflito enorme com a ala neoliberal do partido, ligada ao Tony Blair. Dentro do Partido Socialista, que o Reinaldo mencionou aqui como sendo um problema político importante, e é mesmo, nós vimos aí que o Benoît Hamon acabou derrotando o candidato neoliberal, que era o Valls. Então, quer dizer, há uma reação dentro desses partidos para se livrar da ala neoliberal. Tudo bem que a ala neoliberal está sendo substituída por elementos pequeno-burgueses mais democráticos, com menor compromisso. Os setores mais importantes da burguesia também, não é que essa ala seja uma solução. O caso do Corbyn, por exemplo, que é um setor que tem uma maior relação com o sindicato, tudo mais. Mas esse fato, essa luta que se dá dentro dos partidos de esquerda institucionais, chamados muitas vezes de centro-esquerda, ou que a gente poderia dizer que são social-democratas, etc. e tal, ela já aponta no sentido de que você ficar a reboque dessas alas é um retrocesso. Não há como derrotar a direita se não houver uma ruptura, né, com a política neoliberal e burguesa desses partidos. Então, nesse sentido, a campanha contra o Trump, ela está totalmente ligada ao fortalecimento da ala neoliberal. Ela é uma campanha, em grande medida, orientada pela grande imprensa capitalista. O New York Times é o carro-chefe dessa campanha, pelos especuladores golpistas aí, tipo Soros. Ficar a reboque desse setor, não só que é uma política que não tem nenhuma perspectiva progressista, como de um ponto de vista imediato, conduz à derrota de todos os setores, digamos assim, democráticos diante da direita. Isso tem que ser entendido. E nós não podemos substituir a realidade por uma simplificação. Ah, o Trump é direitista, o problema é lutar contra o Trump. Tudo bem, denunciar o Trump pelas coisas que ele faz, porque ele é direitista mesmo, ele é um direitista que vai no sentido muito claro da extrema-direita europeia, mas é preciso, para formular uma política diante disso, é preciso ter uma caracterização de classe. E a pior coisa que poderia acontecer é que todo mundo ficasse, como está acontecendo com uma boa parte da esquerda, a reboque dos chamados democratas neoliberais, dos partidos de esquerda, vamos dizer assim, porque o Partido Democrático é de esquerda num sentido muito peculiar, né? Dos países imperialistas. A política tem que ser formulada de uma maneira independente. Por exemplo, se o PCO estivesse nos Estados Unidos, estaria propondo a criação de um novo partido, um terceiro partido. A preocupação número 1 seria romper com o Partido Democrático e não simplesmente combater o Trump, que leva todo mundo a se alinhar de trás da liderança do Partido Democrático. Quer dizer, a luta contra o Trump teria que ser dada na perspectiva da construção de uma alternativa independente.
Bom, sobre a França, né, além do que a gente já falou, nós temos que dizer o seguinte. Ficou claro agora com o escândalo, né, do Fillon, que teria empregado a mulher aí para não fazer nada por uma fortuna, que ele não era o candidato ideal da direita neoliberal. A burguesia francesa aparentemente vê as coisas da seguinte maneira. Eles queriam Fillon, num primeiro momento, e sairia o Valls como candidato do Partido Socialista. Ele seria um candidato de fachada, um candidato laranja, Valls, e os votos do Partido Socialista eles seriam levados automaticamente para o Fillon, que era um candidato muito direitista. Bom, o Partido Socialista elegeu um candidato de esquerda, quer dizer, houve uma rebelião, digamos assim, dentro do partido. O Valls foi derrotado, apesar de todas as manobras, quer dizer, a Hillary Clinton francesa foi derrotada. E eu não diria que ganhou exatamente o Bernie Sanders francês, mas alguma coisa aproximada. Aí o que acontece? Diante desse novo quadro, os votos não irão automaticamente para o Fillon, da esquerda, porque ele é um candidato de direita. O Fillon é uma espécie de Serra, de FHC francês. Então, quer dizer, a esquerda só iria votar nele no desespero de causa. Assim, Fillon e Marine Le Pen. Aí vota no Fillon, porque é desespero de causa. Bom, a burguesia tinha, como sempre, né, porque a burguesia não faz campanha eleitoral de maneira amadora, tinha um candidato secreto, digamos assim, entre aspas, que era o Macron. E aparentemente eles derrubaram o Fillon, tiraram ele da corrida presidencial e vão centrar fogo no Macron, que é um candidato que foi apresentado até agora como sendo uma espécie de esquerdista na eleição. Um esquerdista independente. Ele rompeu com o Partido Socialista. Provavelmente ele já rompeu de olho na possibilidade de ser um candidato que pegasse o voto, tanto da direita como da esquerda. Agora, toda essa quantidade de manobras, toda essa situação, indicaria que a extrema-direita fica cada vez mais perto da vitória eleitoral na França. Porque o cenário é muito confuso, muita desorganização, há um quadro de crise intensa, tudo isso é uma crise, derruba um candidato, põe outro, tira o candidato secreto, perde a eleição dentro do Partido Socialista, tudo isso é um quadro a lá Estados Unidos, né? Onde todos os candidatos foram derrotados, os candidatos, a famigerada família Bush e a Hillary Clinton teria perdido a eleição não fosse o jogo sujo dentro do Partido Democrático. Quer dizer, essas alas todas democráticas de direita e de esquerda, neoliberais, elas estão afundando vergonhosamente. Se alguém quiser se agarrar, né, no mastro desse navio que está afundando, né, cada um, como se diz, né? Mas eu acho que está na hora dos setores de esquerda pensarem numa alternativa completamente independente. Teria que rachar aí, né? Dentro do Partido Trabalhista, por exemplo, há uma ameaça de saída em massa dos deputados de direita. Eu diria o seguinte, já vão tarde. Substituir esses candidatos aí por candidatos de esquerda. A imprensa britânica fala, o Corbyn e os seguidores do Corbyn não ganham eleição, mas aqui também precisa ver quem que vai ganhar a eleição. Vai acabar ganhando a eleição a extrema-direita também na Inglaterra. Já perderam o Brexit. São candidatos impopulares, são os candidatos da fome, da guerra, etc. e tal. Esse é o problema que precisa ser bem compreendido, e se nós não temos uma análise precisa, até no Brasil vai ficar todo mundo a reboque do principal bloco político imperialista mundial. Voltamos lá para São Paulo com os avisos. Bom, primeiro dizer que nas próximas semanas a transmissão ao vivo da análise política deve se dar dessa forma.
A gente aqui, direto de São Paulo, com as perguntas, as intervenções do plenário. E o Rui, direto da Europa, fazendo a análise tradicional que a gente tem feito toda semana. Então, quem quiser pode continuar vindo aqui ao CCBP, as portas vão estar abertas para receber as pessoas para transmissão e para análise, inclusive para poder fazerem as intervenções e as perguntas. E na internet, nesse mesmo formato, de 2 câmeras, o mesmo link, e você que está assistindo, selecionando a câmera principal para assistir o Rui e a câmera secundária para assistir a gente aqui em São Paulo. Convido a todos a se inscreverem no site, e a gente tem mais um recado que o Juliano vai dar a respeito das atividades do partido no próximo período. Bom, companheiros, se aproxima o Carnaval, que é a festa popular mais gigantesca que acontece no país. Nós achamos que esse ano, ao contrário de outros anos, achamos que é necessário intervir nisso daí, claro, curtindo o Carnaval, mas levando a nossa política contra o golpe, contra o impeachment e tudo mais. Nós aqui do PCO estamos organizados aí, e se organizando para participar de diversos blocos e, inclusive, fazer o nosso próprio Carnaval. Nossa programação está mais ou menos assim, por enquanto. Vai aumentar a atividade e tudo, mas no dia 18, na Vila Madalena, a gente vai estar com os companheiros do Colombolo, no cordão carnavalesco do próprio Colombolo. Nós lá iremos a caráter, vamos tirar nossas fantasias, nossos materiais, vai ter fantasia de habeas corpus, mandado de segurança, fantasia de condução coercitiva, quer dizer, vamos participar do carnaval se divertindo e denunciando o que está acontecendo no país com relação ao golpe de Estado. Lá no Colombolo, é um bloco aberto. Aqui, na verdade, eu faço um convite a todos os companheiros que estão assistindo, que estão presentes, a participarem conosco, dia 18, sem ser o próximo sábado, o outro. Nós sairemos aqui da plenária direto para a concentração do Colombolo na Vila Madalena, com o companheiro Renato Dias coordenando a nossa atividade lá. Bom, no final de semana, no dia seguinte, no sábado do dia 25, vai ser a primeira vez que o PSO vai organizar o nosso próprio carnaval aqui na sede do CCBP. A programação está, por enquanto, assim, definida. A partir das 15 horas, vai ter a bateria da escola de samba em cima da hora do Grajaú, que vai agitar aqui o nosso CCBP, vai chamar os companheiros aqui da própria vila para participar do nosso carnaval. A partir das 17 horas, mais ou menos, os próprios companheiros que estiveram conosco no dia 18 do Colombolo estarão aqui conosco, fazendo um samba de raiz, um samba mais cadenciado. E a partir das 20, 21 horas, teremos a marchinha do Turcão, com as marchinhas tradicionais do carnaval brasileiro, que devem ser tocadas aqui dentro do próprio salão. E a gente vai estar também fantasiado. Aí já é mais cada um vai vir com uma fantasia, já tem gente que vai vir de pirata, gente que vai vir de Seu Madruga, de Pelé, etc. e tal. Então, ficam todos os convidados, é uma atividade partidária, também visa reunir os militantes em torno da política e também transformar o carnaval no ato político que é necessário fazer justamente por conta da concentração de pessoas e da quantidade de gente envolvida nessas festas aí. Por fim, quer dizer, dia 18 no Colombolo, Vila Madalena. Dia 25 aqui, programação extensa, inclusive com oficina de fantasias que o companheiro Jair do Grajaú vai fazer. Quem tiver sem fantasia, vem aqui que o Jairzão vai fazer uma oficina para a gente sair daqui fantasiado na nossa festa. E, finalmente, no dia 27, na segunda-feira, onde é que vai ser mesmo, Henrique? Não lembro o metrô. O metrô? Metrô Vila Matilde, né? Na segunda-feira, nós vamos sair na própria escola de samba em cima da hora. A escola foi campeã da 4ª divisão ano passado. A gente participou também desse desfile, foi para a 3ª divisão e esse ano nós vamos participar em bloco, organizado, numa ala, claro, uma ala vermelha, denunciando com o carnaval. Vamos ver se a gente consegue fazer uma denúncia do golpe de Estado, mas é para fechar o carnaval do PCO. Na segunda-feira, dia 27, estaremos aí com o companheiro Jair e a escola de samba em cima da hora para poder fazer o desfile e fechar nossas atividades de carnaval. Quer dizer, entre em contato, participe, a gente quer levar pelo menos umas 60, 70 pessoas na segunda-feira, fazer o baile aqui com umas 200 pessoas, quer dizer, toda uma programação que o partido está oferecendo e fechando uma série de parcerias aí para a gente poder participar do carnaval denunciando o golpe de Estado, né? Bom, é isso, os contatos todos estão no YouTube, na nossa página do Diário Causa Operária, e a gente fica por aqui.